Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para o canal e como prometido eu estou trazendo a segunda parte do vídeo, onde eu estou recomendando aqui alguns livros para quem está cursando um técnico em eletrônica ou até mesmo quem já terminou o curso técnico ou para quem pretende fazer um curso técnico ou até mesmo para os robistas, né? E para os autodidatas, né, que estudam aí por conta própria. Às vezes não tem tempo, às vezes por falta de recurso, algum motivo, essa pessoa não tem condições de ir para uma escola técnica ou fazer um curso de engenharia, por exemplo, um outro curso de graduação na área da eletrônica. Então, esse vídeo aqui ele serve sim para vocês também. Beleza, pessoal? Eu vou começar aqui a falar sobre esse livro, que é A Arte da Eletrônica. Mas antes de eu começar a falar nesse livro, eu já peço que você deixe o like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, porque isso é muito importante para o trabalho que a gente vem fazendo aqui no YouTube, certo? Para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Então não esquece não, deixa o like aí, deixa o seu comentário e segue a gente aqui no canal do YouTube, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou falar sobre esse livro, porque muita gente achou que eu ia falar desse livro no primeiro vídeo, né? E primeiro, antes de a gente começar a falar desse livro, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre recomendação de livros para técnicos em eletrônica. Então vou estar deixando o link aqui no card ou na descrição desse vídeo, para você que não assistiu, possa assistir. Por quê? Porque lá no vídeo que a gente fez, o primeiro, eu estou recomendando os primeiros livros que você, técnico em eletrônica, ou você que quer estudar eletrônica por conta própria, ou você que quer fazer uma reciclagem, ou você que terminou um curso técnico, mas de repente aprendeu certos assuntos na escola técnica de uma forma rasa e quer se aprofundar mais. Esse vídeo que eu fiz, número 1, eu trago os primeiros livros que você deve adquirir, certo? Os primeiros livros. Esses aqui são a parte 2, que no caso aí são os livros que você vai adquirir depois, não é os primeiros livros que você vai adquirir já começando por esse, isso, aquilo, outro, não. Então volta lá no primeiro vídeo para vocês saberem, certo? Vamos lá, falar sobre a arte da eletrônica, que é um livro muito conhecido, né? Esse livro aqui é do Horowitz e Hill. É um livro muito conhecido, um clássico aí da eletrônica. Porém, pessoal, é o seguinte, eu não recomendo o técnico que vai começar a estudar eletrônica já começar por esse livro. Não recomendo, mas eu recomendo ele para quem realmente quer aprender eletrônica, quer estudar eletrônica, certo? É um livro importante de você ter na sua estante. Não recomendo como sendo o primeiro livro que você compre, né? Ou o segundo livro, mas eu recomendo que você tenha esse livro aí na sua estante, na sua biblioteca particular, porque é um livro que ele aborda diversos assuntos. Porém, alguns assuntos aqui, você precisa já ter um entendimento básico, certo? Então, assim, eu vejo muita gente, né? Tem um embate aí na internet que algumas pessoas falam que esse livro é um livro básico. Já tem outras pessoas que falam que esse livro é um livro complexo. Eu, na minha opinião, eu acho que isso tem a ver mais com a percepção de cada pessoa, baseado no nível que essa pessoa tem de conhecimento em eletrônica. Então, se você é um cara que já tem muitos anos de eletrônica, estuda há muito tempo, né? Utiliza livros para estudo, você vai pegar esse livro aqui, você acha que esse livro é um livro básico, né? Um livro intermediário para você. Já para quem está começando na eletrônica agora, talvez esse livro ele não seja tão básico assim como para quem já tem mais tempo. Então, assim, é um livro que não tem muito cálculo matemático, tem muitos assuntos tratados nesse livro, então ele faz um resumão aqui sobre diversos temas, diversas coisas. Tem eletrônica digital, tem eletrônica analógica, fala muito sobre os transistores, né, e os tipos de transistor, fala sobre filtro, fala sobre diversas coisas, amplificadores e tudo mais, aplicações de componentes em circuitos, como resolver problemas em circuitos, né, ruídos e vários outros fenômenos que acontecem em alguns circuitos eletrônicos. Então, é um livro muito bacana, porém, eu não recomendaria para quem está iniciando, certo? Mas eu recomendo sim para técnicos. É um livro que o técnico em eletrônica ele deve ter na sua estante, certo? Na sua biblioteca particular, ok? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando melhor desse livro de uma forma mais aprofundada, certo? Porque esses livros que eu estou mostrando aqui, tem diversos livros aqui,
e não dá para falar de sumário, explicar tudo, né, em apenas um livro, em um vídeo, né? Explicar todos os livros aqui, o que tem, o que não tem, né? Fazer uma comparação em apenas um livro, em apenas um vídeo, né? Então, eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Explicar melhor aqui o que você encontra nesse livro, porque a gente vai passar para outro aqui para eu estar mostrando para vocês, certo? Mas se você já está no nível, já, digamos assim, saindo do básico, entende pelo menos o básico, o livro Arte da Eletrônica pode ser sim adquirido aí para você técnico que está estudando eletrônica, ok? Deixa eu ver um outro livro agora, não vou pegar o mais complexo não, vou pegar esse livro aqui que é o Eletrônica Industrial, certo pessoal? Quem está cursando um técnico em eletrônica, né, provavelmente você vai ter uma matéria que se chama Eletrônica Industrial. Não é uma área da eletrônica que eu costumo estudar muito, certo? Mas se você está fazendo o curso, você obrigatoriamente tem que estudar para passar na matéria, certo? E um livro que eu recomendo é esse livro aqui do Creel Lander, certo? Esse aqui é o Eletrônica Industrial, Teoria e Aplicações. É um livro que eu comprei no sebo, pessoal. Eu estava precisando de um livro para estudar eletrônica industrial, certo? E aí eu peguei esse livro aqui. Ele é um livro que ele é um pouco meio pesado, as contas aqui que você encontra nesse livro, certo? Tem uma matemática aqui que você precisa ter pelo menos a base, um pouco aí da matemática. Não é assim tão difícil de entender as explicações, né? Não acho tão difícil de entender, mas aquilo que eu falo para você é questão de percepção, né? Fala muito sobre os transformadores, um pouco aí da parte de eletrônica de potência também, né? Introduz aqui o assunto, e é um livro bacana para você estudar aí sobre eletrônica industrial, certo? Então, é um livro interessante, né? E eu recomendo para quem está cursando, né, a parte o curso de eletrônica, né, o curso técnico. Aqui você vai estudar fundamentos de máquinas elétricas, análise de circuito e corrente contínua, análise de circuito e corrente alternada, circuitos eletrônicos lineares, teoria dos dispositivos, né, do estado sólido, sistema de retroação e controle, circuitos elétricos, engenharia elétrica, máquinas elétricas, amplificadores operacionais, análise de circuitos de engenharia, eletrônica básica, enfim, tem muita coisa aqui que é aqui, ó, elementos de análise de sistemas de potência, circuitos eletrônicos e microprocessadores, certo? Vocês estudam um pouco sobre isso. Eu acho interessante para quem está cursando o técnico em eletrônica, precisa aí de um livro, né, que fale sobre eletrônica industrial, né? De repente você quer entrar mais para essa área, né, da parte industrial da eletrônica, seria um livro interessante para vocês terem aí na bancada aí de vocês, né? Na bancada, tudo eu falo de bancada, né, pessoal? Seria na estantezinha de vocês, na biblioteca particular. E aí eu vou falar agora sobre esse livro aqui, que é o Eletrônica de Potência, do Montier Alves Vitorino. Galera, esse livro aqui é muito bom para você que está cursando um técnico, né? Para entender certos conceitos aqui que são passados no curso técnico de uma forma rasa, certo? Aqui você vai aprender essa parte da eletrônica de potência, fala sobre os transformadores, aqui você vai entender sobre os conversores do tipo CC, o Buster, Buck, né, o Buck Buster, e você vai ter um conhecimento bem aprofundado acerca desse tema. Então, assim, é como eu sempre falo, né, nos vídeos aqui no canal, que o técnico em eletrônica, ele não deve de forma nenhuma ficar parado no tempo. Mesmo você que terminou um curso técnico, cara, não pare de estudar, nunca. Continue sempre estudando, buscando conhecimento. Se você está fazendo um curso técnico e de repente você estudou um assunto, mas você percebeu que aquele assunto foi estudado de uma forma rasa, busque alguns outros recursos, vídeos no YouTube ou livros. Tem pessoas que aprendem melhor assistindo, tem outras pessoas que aprendem melhor lendo. Eu, particularmente, eu me concentro mais quando eu estou lendo, né? Por isso que eu gosto muito de livros, eu tenho muitos livros aqui que eu vou estar trazendo aqui no canal, né? Não vou estar trazendo só livros, vou estar trazendo outras coisas também, para a gente não ficar fazendo um canal só de livros, mas eu tenho muitos livros aqui que eu já compro mesmo antes de fazer um curso técnico, né? Há muito tempo que
porque eu passo assim numa livraria, num sebo, olho assim um livro de eletrônica, mesmo que eu não entendia nada, eu comprava, porque eu sabia que um dia eu ia estudar eletrônica de uma forma mais séria, né? Então, por conta disso, eu tenho diversos livros aqui que me serviram bastante, né? Depois que eu comecei a realmente compreender a eletrônica de fato. Então, é um livro que eu recomendo, pessoal, você vai estudar bastante. É um livro que tem muito, assim, tem mais matemática do que aqueles outros que eu mostrei aqui para vocês, né? É um livro que tem bastante figura, alguns exercícios aqui resolvidos, né? Mostra aqui como é a questão do PWM, né? Tem muita coisa bacana, interessante aqui nesse livro que na minha opinião, eu acho que o técnico ele deve aprender. Por quê? Porque a gente, pessoal, que faz um curso técnico, né? A gente acha que tem livros que é para engenharia e que a gente não deveria comprar, adquirir, estudar esses livros. Mas, quando você faz um técnico, você tem uma base que quando você pega um livro de engenharia, por exemplo, esse aqui, que eu vou falar no final desse livro, esse livro aqui é o Dispositivos Eletrônicos, né? E Teoria de Circuitos, do Robert Bollestad. Eu já falei no vídeo anterior de um outro livro do Robert Bollestad, ele tem uma didática muito boa. Só que esse livro aqui, ele tem, né, uma pegada de matemática, de exercícios, muito maior do que outros livros que eu já li, certo? De outros livros que eu já estudei. Mas eu, como técnico em eletrônica, eu estudo também esse livro aqui, porque quando você pega a base da eletrônica, né, você consegue ir aprendendo outros assuntos, mesmo que sejam mais complexos do que aquilo que você estudou, você vai estudando devagarzinho, quando você menos esperar, você já tem um conhecimento forte adquirido. Isso vai te ajudar tanto para você que quer montar uma empresa, né? Tanto para você, no caso, que quer empreender, como para você que quer trabalhar, por exemplo, em uma empresa, né? Trabalhar de empregado, por exemplo, numa empresa. E aí você está sendo supervisionado por um engenheiro, e aí quando você fala com esse engenheiro, troca uma ideia com ele, ele percebe que você é diferente de outros técnicos, que você tem um conhecimento mais amplo, mais elevado. E isso faz toda a diferença, né? Até mesmo numa prova que você for fazer, num teste, alguma coisa, as pessoas vão perceber que você é um profissional totalmente qualificado para aquilo que você estudou, né? Então, é importante, sim, estudar livros mais complexos também, mesmo que não seja assuntos, por exemplo, que caíram no técnico. E tem assuntos que caem no curso técnico, mas é um assunto de forma rasa, né? E você pode se aprofundar mais, tipo filtros. Você vai estudar filtros no curso técnico. O estudo sobre filtros no técnico, para as pessoas que estão fazendo a engenharia, é totalmente diferente. No técnico você só sabe ali o básico do circuito, como é montado, né? Para que esse circuito ele é feito e tudo mais, mas você não entende das aplicações, dos cálculos, de como produzir para um determinado circuito ali, dependendo daquilo que necessita. Essas coisas você aprende na engenharia, certo? E esses livros de engenharia ensinam esses assuntos de uma forma mais aprofundada. E você, técnico em eletrônica, né, busque fazer todo o curso técnico, aprender tudo que tem que estar passando ali, mas depois comece a se aprofundar mais no assunto. E se você gostar da pegada, faça um curso de engenharia eletrônica, né, ou outra graduação relacionada à parte da eletrônica, mas nunca deixe de estudar, cara. Porque a eletrônica, ela evolui bastante. Tem muita gente antiga que deixaram, né, de estudar, de investir em conhecimento, de buscar conhecimento, ficaram para trás, né? E hoje estão trabalhando em outras coisas, né? Em outras áreas, deixaram a eletrônica. Eu vejo pessoas que até tem canal aqui no YouTube que se dizem técnico de eletrônica, né? Talvez seja realmente, e falam o seguinte, que a eletrônica está saturada, que reparo em placas eletrônicas não dá mais grana, não tem mais procura, mas quando você para perceber qual é o nicho que o cara está trabalhando dentro da eletrônica, é uma área que não tem mais procura realmente, porque já foi desatualizada, né? Tem alguns eletrodomésticos, por exemplo, que abriram mão para outros. E aí o cara fica quebrando, batendo cabeça, né? Dando murro em ponta de faca, batendo ali na mesma tecla, em algo que já passou o tempo, né? Então tem muita gente buscando
dentro do ramo da eletrônica, coisas que estão atualizadas, coisas que tem procura, coisas que a mão de obra é valorizada, né? Então, pare um pouco, vou fazer um vídeo depois só falando sobre isso, né? Aguardem aí que eu vou estar falando aqui no canal quais são a área da eletrônica mais rentáveis para você atuar, né? Tem gente que entra nessa área, mas não tem noção do que fazer, né? Faz um curso técnico e fica meio perdido. Aí começa a trabalhar com uma coisinha ou outra, não ganha dinheiro, pega, sai da área e faz outra coisa, né? Porque realmente o cara não tem conexão e não sabe realmente ali o que fazer para realmente ganhar dinheiro. Então eu já falei sobre esses livros aqui, né? Aquele eu vou falar depois. E agora, pessoal, eu vou falar sobre esse livro, né? Tem outros dois aqui que eu vou deixar para depois. Tem esse livro aqui que é Sistemas Digitais, Projetos, Otimização e HDLs, né? Esse livro aqui é do Frank Ravide. Eu tenho outros livros aqui, inclusive eu tenho um verdinho, Sistemas Digitais, que eu vou fazer um vídeo depois sobre os dois livros. Mas eu recomendaria para quem está começando a estudar eletrônica digital, é um livro que pode ser estudado por técnicos e também por engenheiros, esse livro aqui, certo? Mas é um livro que traz muito assunto acerca da eletrônica digital, ou seja, ele vai desde o básico ali, introduz muito bem. Vocês sabem aqui no canal que eu falo sempre que eu gosto do livro que introduz bem, certo? Tem gente que gosta de livro que já começa ali sem muita conversa. Eu particularmente eu não gosto. Eu gosto de ler, como eu gosto de ler, eu gosto de pegar alguns detalhes. Por exemplo, eu estou estudando sobre um assunto, eu gosto de saber como foi que aquilo aconteceu, por quem, né? Qual país que aconteceu aquilo, qual data. Eu gosto desse tipo de leitura, porque introduz bem. Quando entra na parte prática, você já tem um conhecimento básico ali do funcionamento da coisa, né? Então você consegue criar uma analogia na sua cabeça ali e entender o porquê que tem que fazer aquilo. Agora imagina você fazer um cálculo se você não sabe nem para que serve na prática, né? Por exemplo, tem muitos engenheiros, galera, vou falar baixinho aqui para ninguém escutar, mas tem muitos engenheiros que leva banho de muitos técnicos de eletrônica. Porque o técnico de eletrônica está mais envolvido com a parte prática, o engenheiro está envolvido mais com a parte teórica. Então tem muito engenheiro que estuda eletrônica que depois viram professores de matemática, depois viram professores de física, certo? Às vezes fica dando aula na universidade e não atua realmente na área de desenvolvimento, pesquisa, onde eles deveriam atuar. Beleza? Então, não cria um projeto, não estuda sobre o tema, sempre fica ali estudando para aprender a fazer cálculos, né? Então, tem muitos engenheiros por aí que fica só nessa, né? Não passa disso. Então, se botar ele na prática ali para fazer alguma coisa, muitas vezes ele vai ficar meio perdido. A verdade é essa, né? Vou falar baixinho aqui para os engenheiros aí não escutarem. Não são todos não, a maioria não são não, mas tem uma galera grande aí que infelizmente não passa de professores de matemática, né? A verdade é essa. Então, quem é técnico e faz um curso de engenharia, cara, pode saber que esse cara vai ficar um monstro, viu? Então, aqui, ó, é um livro que aborda desde o princípio da eletrônica digital até assuntos complexos, certo? Então, é um livro que eu gostei muito porque ele introduz bastante. Não tem muita matemática, aquele nosso chato, que muita gente não gosta, né? Eu, particularmente, eu gosto. Não de muito pesado, porque aí o cara já fica meio maluco, né? Mas tem muita coisa aqui que você consegue entender lendo, só lendo aqui, né? Você consegue entender. É claro que comece o estudo do princípio para que você possa ir entendendo cada coisa que vai evoluindo nesse livro. É um livro que não é grandão demais, né? É um livro que tem um bom volume, mas ele não é comprido, né? Tem um layout menor, certo? Muito bem explicado aqui pelo Frank Ravide, certo? Então, para quem quer um livrozinho ali para estudar a parte da eletrônica digital, eu recomendaria esse livro aqui para você técnico que está estudando aí eletrônica, beleza? Pronto, vamos falar do seguinte. Antes de eu falar daquele lá, que eu vou concluir, eu sei que esse vídeo está ficando grande, mas quem quiser assistir, assista. Quem não quiser, infelizmente não vou poder fazer nada, né? Infelizmente não tem como fazer menor do que isso que eu tô fazendo aqui, não. Poderia sair, compra esse, né? Mas vamos explicar direitinho. Galera, primeiro eu vou falar desse livro aqui, depois eu vou falar desse livro, certo? Eu peguei esse livro aqui para falar para vocês a importância de você, técnico em eletrônica, começar a estudar sobre o que você está fazendo
ali na parte teórica da parada, colocando isso na prática e utilizando módulos, né, já pronto, ou seja, plataforma já pronta para que você começar a desenvolver, colocar na prática aquilo que você está conhecendo na teoria. E uma plataforma muito atraente, né, e vai fazer com que você realmente exponha todo o conhecimento que você está aprendendo, é o Arduino, certo? Você, não sei se eu estou com uma placa aqui de Arduino, deve estar para o lado de lá. Mas é o seguinte, pessoal, o Arduino, você consegue utilizar essa placa para estudar um pouco programação, e isso eu acho interessante para o técnico, estudar um pouco de linguagem C ou C++, não precisa você ficar estudando linguagens mais avançadas, como o Python, como por exemplo o Assembly e algumas outras linguagens mais complexas, mas você estudar programação em linguagem C e C++, eu acharia interessante, porque seria um grande diferencial. Muitos técnicos que estudaram eletrônica não entram para esse tipo de estudo, né? Então, eu acho que um técnico, ele necessita estudar isso. Mesmo que na escola que ele estudou eletrônica, ele não aprendeu isso, não passaram isso para ele, eu acho que ele deveria estudar um pouco sobre programação, né? E esses circuitos integrados, né? Que você pode programar, né? Os circuitos embarcados, e utilizar esses circuitos nos seus experimentos, né? Nos seus estudos, porque isso vai te abrir muito a mente para que você possa entender circuitos. Se você quer trabalhar reparando, você vai abrir muito a sua mentalidade para reparar. Por exemplo, eu trabalho com reparando placas de smartphone. É a área que eu escolhi para atuar aí dentro do meu conhecimento de eletrônica. Depois que eu comecei a estudar sobre circuitos embarcados, né, programação e utilizar microcontroladores em projetos ali só para estudo, isso ampliou muito o meu entendimento de leitura de esquema elétrico, de como funciona a comunicação digital na prática, certo? Os barramentos I2C, barramento SPI, certo? Como funciona uma malha de reset, para que serve, malhas de interrupção. Então essas coisas, né, a gente consegue entender melhor fazendo na prática. Então eu acho muito importante o técnico de eletrônica. Se você não tem isso no seu curso técnico, você estude, porque você vai aprender muito fazendo esses tipos de estudo, certo? Então, esse livro aqui é o Arduino, Guia Avançado para Projetos. Esse livro aqui já é para quem já está mais assim, mais avançado, digamos assim, no conhecimento do Arduino, né? Eu tenho outros livros aqui que eu poderia recomendar para quem vai começar a estudo de Arduino. Você pode até assistir vídeos no YouTube, tem muitos vídeos no YouTube que ensina como você começar a programar, né, uma placa de Arduino ali, como você utilizar, né, as linguagens C e a linguagem C++. Então você pode começar pelo próprio YouTube ou até mesmo por outros livros, né? Eu tenho outros livros aqui, eu não sei se está aqui, eu não sei se está lá na parte da biblioteca, mas depois eu posso fazer um vídeo explicando mais para vocês, né? Então é importante estudar sim Arduino. Eu recomendo para você, principalmente para quem quer trabalhar com projetos, né? Desenvolvendo projetos, porque o técnico, galera, ó, muita gente, eu tenho que fazer um vídeo só falando sobre isso. Muita gente acha que o técnico em eletrônica ele estuda para só consertar, e não é por aí, certo? A área da eletrônica ela é muito ampla. Então, o técnico de eletrônica, ele pode estudar eletrônica e ele pode também desenvolver projetos, certo? E dependendo da sua parceria e da sua visão empreendedora, né, ele pode fazer sociedade com outros técnicos, com engenheiros, para desenvolver, né, algum equipamento para ajudar um grupo de pessoas, né, seja técnicos, seja alguma área da sociedade que necessita de algo que melhore, né, o seu trabalho, a sua vida e tudo mais. Enfim, é muito extensa essa área de eletrônica, certo? Apenas está começando agora no Brasil, né? No Brasil tem pouquíssimos profissionais
que verdadeiramente são qualificados e profissionais que têm a ideia do negócio de verdade, né? Muita gente fica só, termina o técnico, vai consertar coisas, às vezes entra numa área que realmente não tem, a mão de obra não é tão valorizada e às vezes fica perdendo tempo lá, né? Então, ó, estudem muito, pessoal, vale a pena estudar eletrônica, certo? Tenho certeza que vocês nunca vão se arrepender de ter estudado eletrônica. E esse livro aqui, galera, isso aqui é para quem está estudando Arduino, né? Então, para quem já tem uma base aí de Arduino, eu recomendaria esse livro. Tem outros livros que você pode estar comprando para começar a fazer projetos já pronto, com códigos ali, que isso aí vai estimular cada vez mais aí a vontade de você querer estudar mais Arduino, entender ali o básico. Depois você entra nesses outros livros intermediários e avançados para entender ali, utilizar diversas outras coisas na plataforma Arduino. Aqui eu tenho um outro livro, que é esse livro aqui, ó, Desbravando o PIC. Para quem não sabe o que é PIC, né? Isso tudo eu tô falando aqui, vê o que eu tô trazendo nesse livro aqui, né? Nesse vídeo. Ó, o PIC são esses microcontroladores aqui, certo? Esses microcontroladores aqui são o PIC. E você pode programar o PIC utilizando o PIC 3. Eu posso depois fazer um vídeo aqui só mostrando para vocês isso. E aí você coloca o PIC aqui. Tem vários modelos de PIC, né? Você bota ele aqui, coloca lá na programadora, coloca no computador, abre a plataforma, certo? Da MPLAB, e aí você pode programar na linguagem C, certo? Na linguagem C++, na linguagem Assembly, enfim. Você pode programar esse microcontrolador para que ele possa gerenciar um circuito eletrônico, certo? Então, é importante estudar isso. Você que está estudando eletrônica, eu recomendo. Por quê? Porque vai ser um diferencial para você que está estudando um curso técnico, né? Quando você terminar o seu curso técnico, você terminou, busque ter esses conhecimentos que fazem a diferença no dia a dia. Até mesmo você que está querendo trabalhar com reparo, ou você que está trabalhando com desenvolvimento de projetos, ou você está trabalhando em uma empresa, né? E de repente surge um problema na empresa ali, alguma coisa, e você com esse conhecimento, cara, você vai se destacar em meio de diversos outros profissionais. E com certeza, se houver um corte nessa empresa, você não vai sair da empresa, né? Pelo menos isso. Então esse livro aqui, pessoal, é um livro, né, do David José de Souza, né? Esse livro aqui, a linguagem de programação dele é em Assembly. Não recomendo para quem está começando em estudos, né, de programação de microcontroladores. A linguagem que eu acho assim mais fácil é você começar pela linguagem C, certo? Então eu estou estudando esse livro aqui porque eu sei menos da linguagem Assembly, né? Então eu estou estudando um pouco desse livro. Eu tenho outros livros que estão na plataforma digital, certo? Porque eu compro livros também na Amazon pelo Kindle, né? Então eu compro por lá e leio por lá, né, alguns livros. Outros livros eu compro assim, é quase o mesmo valor, né? Não muda muita coisa, mas eu acabo comprando alguns livros digitais às vezes para estudar pelo iPad, né? Para estudar pelo próprio celular, pelo computador e tudo mais, certo? Então eu tenho outros livros, né? Recomendo que você adquira outros livros de programação em microcontroladores PIC, mas em linguagem C, certo? Tem muitos vídeos aqui na internet que também ensina esse tipo de conteúdo, caso você que está fazendo um técnico, a depender da escola técnica que você está fazendo, não tem esse conhecimento, né, não passou esse assunto, você pode buscar esses assuntos de forma paralela em outras fontes, ok? Então, finalizando essa parte aqui, tudo que eu falei para vocês, eu vou falar sobre esse livro aqui para a gente finalizar, que é o Dispositivos Eletrônicos. Eu comecei falando dele, mas eu não falei assim de forma mais aprofundada, né? Galera, esse livro aqui, de Dispositivos Eletrônicos, de Teoria de Circuito, né, do Robert Bolestad e Louis Nachelski. Esse livro aqui, ele é um livro que ele é, assim, digamos assim, ele já está num nível avançado para quem está fazendo um técnico. Porém, esse livro, ele pode ser o ponto de partida para você estudar termos mais complexos, que você às vezes não estuda num curso técnico, certo? Então, esse livro eu recomendo para forçar, para desafiar o técnico em eletrônica a subir um nível mais elevado.
ele tem, claro, matemática aqui que não é tão fácil, certo? É um livro, como eu estou falando para vocês, mais complexo, beleza? Então tem muita coisa de matemática aqui, física, né? Só que é um livro que, quando se trata de transistores, né? Eu acho que todos esses outros livros que eu já vi, esse é o que mais, assim, mais aborda o assunto de uma forma mais completa, certo? Então, se você tem dificuldade em estudar transistores, né? Os diversos tipos de transistores e as aplicações desses transistores nos circuitos eletrônicos, então esse livro aqui, ele vai te deixar muito inteligente nas aplicações, né, e no funcionamento desses transistores nas placas eletrônicas. Então, não só transistor, mas outros assuntos aqui também é tratado nesse livro, porém de uma forma mais aprofundada e mais complexa, certo? Então aqui você vai estudar sobre diversos assuntos. Eu vou pegar aqui um pouco do sumário, não vou entrar ainda em muitos detalhes, né? Mas você vai estudar sobre... Tem uma parada aqui que eu queria mostrar para vocês. Por exemplo, aqui você estuda até sobre display de cristal líquido. Nos outros livros que eu mostrei para vocês aqui, eu não vejo esse assunto de uma forma tão detalhada como nesse livro aqui, certo? A parte de filtros, né? As explicações aqui, eu gosto da didática do Robert Bollestar. Inclusive, eu tenho já 2 livros dele, pretendo comprar mais um aí, que eu estava pesquisando, né? Então, é um livro muito massa, né? Fala muito bem sobre os transistores, né? Aborda esse tema em diversas páginas do livro. Você vai estudar sobre a parte de cristais osciladores, certo? Você vai estudar sobre o circuito RC, funcionamento de CI temporizador, certo? Termistores, fotodiodos, células solares. É um livro bem interessante para quem quer se aprofundar mais no conhecimento de eletrônica. E esse livro ele tem um diferencial em relação a outros livros complexos que tem uma pegada mais forte na matemática. É que, mesmo ele tendo, né, trazendo alguns, digamos assim, trazendo algumas questões de matemática com uma complexibilidade maior, né, ele é um livro que ele introduz muito bem o assunto. Então, para quem é leigo ainda no assunto, para quem estudou de uma forma meio rasa, ele vai te dar uma base também sobre aquele determinado assunto antes de começar a falar sobre ele. Então, eu recomendo para quem está já ali no final do técnico, terminou um curso técnico, que é algo mais complexo, né? Então, recomendo para essa galera aí. Beleza, pessoal? Eu posso fazer depois um vídeo mais específico sobre esse livro, né? Para explicar melhor aí sobre o que você vai aprender e como você pode estudar por esse livro. Você pode pegar outro livro também para te ajudar a entender o que está sendo passado aqui, né? Eu, particularmente, tenho assuntos que eu gosto de estudar com 2, 3 livros abertos, porque às vezes eu não entendo uma coisa aqui, entendo no outro e por aí vai, certo? E aquilo que eu falei para vocês, né? A complexibilidade está apenas no fato da percepção acerca do conhecimento, do nível do conhecimento que você tem, né? Esse livro aqui, para quem já está lá na frente, pode dizer, pô, esse livro aí é muito fácil, pô, isso aí é básico, isso aí eu já sei já. Isso aí, para mim, não é novidade, não. Para quem está começando, pô, que livro, meu Deus do céu, tô doido, tô estudando aquele livro lá, é complexo, é difícil, né? Então vai muito depender do nível de cada pessoa. Beleza, galera? Então a gente finaliza esse vídeo aqui, né? Acredito que deu para você entender aí, mais ou menos, o que você deve estar adquirindo, caso você queira estudar eletrônica de uma forma mais aprofundada, mais séria, né? Aprender aí a realmente desenvolver projetos, né? Não atuar apenas na parte de reparo, mas também na parte de pesquisa e desenvolvimento também, né? Junto com, sei lá, com engenheiros e tudo mais. Depender aí do que você quer nessa área de eletrônica, você pode se aprofundar. Não tem assim, eu estudei o técnico, eu não posso estudar isso. Claro, você pode tudo, entendeu? Depois que você fez o técnico, que você estudou ali um conhecimento a nível médio, você pode sim se aprofundar. Caso você precisar de uma certificação, de um diploma, faça uma graduação. Caso você diga, não, eu quero aprender porque eu quero
me destacar como um técnico, né? Eu quero ser reconhecido no meu trabalho, eu quero chamar a atenção, né, dos meus supervisores. Então, cara, vai nessa pegada aí que você vai se dar bem. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.